Nós todos sabemos que esse ano de 2020 ele está diferenciado por conta da pandemia. Nunca havíamos enfrentado algo assim, mas, irmãos, Deus colocou no meu coração esse tema: não fale mal de 2020. É um ano como outro ano, não é por causa desta pandemia que ele vai perder o seu status de ser um ano concedido pelo Senhor. Então, que Deus nos abençoe para essa compreensão. Não fale mal do ano de 2020. Uma mulher estava fazendo um bordado e seu filho pequeno, de 5 anos, estava brincando naquele instante, e ele, olhando para cima, disse: mamãe, o que você está fazendo? Meu filho, estou fazendo um bordado. Nossa, que bordado estranho. O que acontece é que aquela criança estava olhando de baixo para cima, estava vendo o bordado ao avesso. E quando ela terminou o trabalho, mostrou para o filho como ficou bonito olhando pelo lado certo. Então, o que nós aprendemos aqui é a maneira que vemos, do ângulo que vemos e como realmente é, como Deus realmente vê todas as coisas. Então, nós não sabemos o contexto todo, a história toda, mas Deus está fazendo esse bordado e sabendo como vai ser o fim dele, e será de forma apresentável. E nós estamos vendo sempre no olhar humano, olhando sempre do lado avesso, e não enxergamos direito, não entendemos qual é o final de tudo isso. Portanto, nesse ano de 2020, estamos vivendo uma questão diferente, mas é um ano que não se pode falar mal dele, não. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículos de 1 a 8, nos fala que tudo tem o seu tempo. Então, vejamos lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, os versículos de 1 a 8, tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Portanto, o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que tudo tem o seu tempo determinado. A costura, esse bordado que está sendo feito, é no tempo de Deus, é na maneira de Deus, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para todas as coisas, uma maneira de ser, uma visão correta para se ter. Que Deus nos ajude, que Ele nos abra os olhos para procurarmos enxergar da forma correta, da forma que Deus enxerga, porque senão nós vamos ver um bordado às avessas. Então, há tempo de nascer e tempo de morrer. Todo ano acontece isso. Todo ano nascem pessoas, todo ano morrem pessoas. Esse ano ficou um tanto diferente pelas mortes causadas por esse vírus.
Mas, irmão, no contexto geral de todos os anos, já pensou se só nascesse criança? Muitas vezes nós queremos enxergar o bordado desta forma, onde nascessem pessoas e essas pessoas sempre estivessem conosco, que ninguém morresse. Então não caberia no mundo tantas pessoas assim. E a Bíblia sabe em dizer que há tempo de nascer, tempo de morrer. Quando olhamos para este ano, nós podemos dizer que crianças foram geradas. Minha filha está esperando a nossa netinha, que foi gerada neste ano. Então, de grande alegria para eles, para nós, nesse ano aqui nasceram muitas e muitas crianças, alegria para muitos pais. Aí você fez ou vai fazer aniversário. Ontem foi o aniversário dos gêmeos, que também são os nossos netos por parte do Júnior e Larissa, e fizemos ali a comemoração, a festa de muita alegria para todos nós pelo aniversário deles. E o Júnior, que faz também agora, dia 28 de outubro, o seu aniversário, já comemoramos tudo junto ali. Então olha só que alegria, que prazer de estarmos festejando estes momentos no ano de 2020. Claro que tivemos menos casamentos e mortes pelo Covid, claro, isso é lógico, mas há tempo de nascer, há tempo de morrer. Para esse ano, Deus escolheu que tivesse um tempo de morrer por parte da pandemia. É o bordado correto de Deus. Olhando ainda esse texto, nós vemos tempo de matar e tempo de curar. Então o vírus chega matando, e é certo que vidas foram ceifadas nesse ano por ele. Na verdade é o novo coronavírus. Esse vírus já existiu e agora ele veio aí com essa força, um novo coronavírus, mas ao mesmo tempo a vacina que vem pela ciência, pela medicina. Então há tempo de matar, é tempo do vírus matar, mas também tem tempo de curar, quando o próprio homem, na sabedoria que Deus lhe dá, faz essa vacina e cura as pessoas, que não deixa que elas peguem a doença, enfim. Muito bem. Se nós olharmos lá para o ano de 1918, na chamada gripe espanhola, que se diz que não nasceu na Espanha, mas é chamada de gripe espanhola, em mais ou menos 90 dias, essa gripe iria infectar 1/5 da população mundial e matar 50 milhões de pessoas. Então aquele foi um ano ruim. Aquele é que foi um ano horrível. Não podemos dizer que um ou outro é o ano horrível e 2020, não fale mal do 2020. Na continuidade do texto de Eclesiastes, queremos frisar um que ficou atualíssimo, que é tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tudo tem que se cumprir, tudo está na Bíblia. Então, se chegou o ano, que é o ano que não se deve abraçar, então se cumpre a palavra, tempo de afastar-se de abraçar. Hoje estão aí os irmãos malemar se tocando com o cotovelo, mas o abraçar, o gostoso do abraçar, às vezes se dá ainda a mão, mas com todo o cuidado, mas é tempo de não se abraçar, mas é cumprimento da palavra, e esse ano não pode receber a culpa, onde tudo está se cumprindo conforme a palavra de Deus. Então, tempo de abraçar, já teve tempo de abraçar, haverá novo tempo de se abraçar, nós cremos, mas é tempo de afastar-se de abraçar, é o tempo desse ano, ficou marcado por isso, mas tinha que acontecer, é assim que acontece. Muito atuais esses versículos.
O tempo é de Deus e não nosso. O bordado perfeito é do Senhor, não o nosso, que seria cheio de remendo, pegando por aqui, não terminando ali. Só Deus mesmo sabe fazer tudo perfeito. Então é tempo de Deus, não é o nosso tempo. Nós não temos controle sobre o tempo, não somos dono de tempo nenhum. Está tudo emprestado aqui para nós, para vivermos determinado tempo, e entendemos que tem tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. É Deus quem governa, precisamos entender isso, e Deus governa o ano de 2020, e eu não vou falar mal deste ano, porque tantas outras coisas boas têm acontecido, como todos os anos também acontecem. Então nós temos aí enxergado o bordado do avesso. Continuando nesse texto de Eclesiastes, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Já pensou se só se plantasse, não se arrancasse para alimentar as pessoas? Então está corretíssimo, vamos plantar, depois vamos colher, há tempo para tudo. Tempo de chorar ou tempo de rir? Deus não diz que é tempo só de chorar e todo tempo todo mundo vai chorar, ou pelo contrário, é tempo de rir e nós pensamos que rir é o melhor, então vamos todo mundo rir, e na história se tem 7 casos de pessoas que riram demais, tiveram um ataque cardíaco de tanto que riram. E não é correto viver somente rindo, é bíblico, é de Deus que existe também o tempo de chorar. Nós falamos pela medicina que rir é o melhor remédio, e realmente rir é muito bom. Ria mais na sua vida, normalmente, de forma tranquila, mas há tempo de chorar, e chorar também é um grande remédio. Então, é tempo de chorar, mas tem o tempo de rir também. Outra coisa, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Já pensou viver só no pranto, só na desilusão? Ninguém aguentaria, mas tem época de saltar de alegria. Saiba diferenciar bem isso, se aproveite disso. É momento de plantear, alguma coisa errada aconteceu, é o normal, e saltar de alegria quando as coisas vão bem, quando o nosso time ganhou, quando nós temos motivos para comemorar. Mas as duas coisas fazem parte da vida e tem o seu tempo certo de acontecer. Falando de time de futebol, eu nunca ouvi falar de um time que ganhou todos os campeonatos e ganhou todos os jogos daquele campeonato. Tem altos e baixos, um ano ganha, outro ano perde. Em um ano não se vai bem, é o outro que vai bem, e assim é a vida. Também tempo de buscar e tempo de perder. Então, tempo de buscar emprego, tempo de estar empregado. Claro, nesse tempo as coisas são diferentes. Se perde um emprego, não se consegue um emprego facilmente, mas é de Deus. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Esse aqui fica até difícil, porque tempo de amar é sempre, é bom o amor, mas olha que a Bíblia é tão sábia, tão profunda, que nós não sabemos explicar, mas existe tempo de aborrecer. Talvez falando de uma mãe que tem o seu filho, que tanto ama, mas esse filho está fazendo coisas que a aborrecem. Então há tempo de se aborrecer com o filho, não encobrir as coisas erradas que ele faz. E ainda tempo de guerra e tempo de paz. Quantas guerras já existiram, outras acontecerão, mas não se pode viver todo o tempo em guerra. Graças a Deus também pelo tempo de paz. Mas é necessário que aconteça o tempo da guerra, e é preciso, se faz necessário também, o tempo de paz. As duas coisas existirão sempre e sempre. Um outro destaque que eu quero dar aqui, dentro desse tema Não Fale Mal de 2020,
fico muito chateado assim, porque vejo pessoas falando mal de 2020, mais ou menos nesse sentido. Para mim é um ano até muito abençoado, é um ano do Senhor, é um ano que Deus tem nos dado o conforto, a segurança, tudo que nós precisamos em meio a uma pandemia. Fica mais ainda um Deus absoluto nas nossas vidas, que nós nos apegamos ainda mais a Ele, porque se o perigo está aí, mas Deus está me preservando, eu agradeço e louvo mais e mais ao meu Deus. Mas lá no Salmo 118, versículo 24, está escrito assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Todos os dias são feitos pelo Senhor, e seja lá o que acontecer, é um dia para nós colocarmos já na mente, para nos alegrarmos, para nos regozijarmos. É claro, aí você amanheceu com dor de dente, fica difícil falar para você se regozijar e se alegrar, mas fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E por extensão eu quero dizer dessa forma, eu penso poder dizer dessa forma: este é o ano, ou é mais um ano que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu começo cada dia pensando em me regozijar e me alegrar, porque foi um dia, mais um dia que o Senhor me deu. Não vou falar mal de nenhum dia, mesmo coisas que aconteceram que eu chamo de ruim, mas eu não vou falar mal de nenhum dia que eu vivi e que Deus me deu. E também não vou falar mal de nenhum ano sequer, porque foi mais um ano que Deus me deu, e tem a virada do ano. E quando eu entrei em 2020, eu pensei no meu coração e penso até agora: eu vou me regozijar, eu vou me alegrar nesse ano, seja lá o que acontecer. Interessante que muitos dizem assim: quando tudo isso passar, vamos nos amar, abraçar e beijar mais. Ora, devia ter feito isso antes, porque agora vai fazer mais. Faça isso sempre. Valorizaremos a importância de segurar nas mãos dos outros, porque você não tinha feito isso até hoje, viveu algum tipo de falsidade aí. E também, quem garante que você que só dava um pequeno abraço em alguém, depois da pandemia vai dar um grande abraço? Porque quem garante que tudo isso vai passar? Já se diz que vamos entrar o ano que vem ainda com essa pandemia, enquanto não chega a vacina. Então, vamos pensar mais um ano triste, 2021? Não, é mais um ano que Deus nos dá. Não fale mal de 2020, não fale mal de 2021, não fale mal do dia do seu nascimento, não fale mal do dia, do ano do seu nascimento, não fale mal do dia do seu casamento, não fale mal de ano algum. Deus está abordando de forma correta você que enxerga pelo avesso. Entenda isso de uma vez por todas. Então, quem garante que tudo isso vai mudar, que essas coisas vão passar, que o ano que vem será melhor do que esse, ou o ano passado foi melhor do que o que virá? Esta pandemia deve entrar no ano que vem. E se nesse ano que vem, exagerando aqui, cair um meteorito e a coisa for catastrófica, for realmente difícil para se viver, e se num outro ano aí chegar uma terceira guerra mundial, como é que fica? Então, anos ruins, e aí ano de 2020 fica sendo um ano bom, porque nem foi tão trágico assim. Então, por favor, não fale mal do ano 2020. Então, você vai sempre viver um ano ruim? Não é melhor pensar em viver um ano bom? Desde que eu nasci, um ano bom, a minha infância, a minha juventude, o meu tempo de hoje com a minha família, só tempo bom em anos bons. Vamos para o Salmo 91.
O versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Isto é para todos os anos, por tantas gerações, é a palavra de Deus. Então eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. No ano de 1958, quando eu nasci, depois o outro ano, quando eu tomei consciência das coisas, e também no ano de 2020 eu continuo habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Versículo 3: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantas pestes já existiram pelo mundo? O laço do passarinheiro está sempre por aí, todos os anos. Satanás não descansa, todo ano ele quer que seja um ano ruim para todo mundo, mas Deus nos livra de todas estas coisas. Versículo 4: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Em 2020 e sempre eu me sinto um pintainho protegido nas asas do Senhor, coberto e seguro pelo Senhor, isto nesse ano e em qualquer outro ano. Tem uma ilustração que acaba sendo triste, mas real, uma ilustração que realmente aconteceu e ela se aplica muito bem para o que estamos falando. É a história da galinha vermelha. A galinha vermelha vivia ali na fazenda e teve aquele momento, teve seus pintinhos, e nós sabemos, vemos na natureza a alegria da mamãe, cuidando ali dos seus filhotinhos, mas houve um incêndio na fazenda, e foi queimando tudo, o fazendeiro desesperado, tentando apagar o fogo, até que conseguiu apagar o fogo. Então, nesse contexto do fogo, aquela galinha, vendo o perigo, chamando ali os seus filhotes para baixo das suas asas, começou a cobri-los, e até um não quis saber, correu todo o risco, não quis saber do chamado da mãe e se afastou, e ele morreu queimado porque não tinha proteção alguma, não tinha cuidado nenhum sobre ele. Mas aquela galinha foi ali acolhendo os seus filhotinhos, e aquele fogo vindo, devorando e passando por ela, passando ali por eles. E o que acontece então? Que o fazendeiro lutou contra o fogo, conseguiu apagá-lo, e andando pela sua fazenda, tudo devastado, e ele vê ali algo marrom, algo carbonizado, e ele chuta aquilo, e por baixo daquilo estavam os pintinhos sãos e salvos. A mamãe pagou o preço pelos seus filhinhos, e eles puderam sair dali e continuarem a sua vida. E isso nos remete para o Senhor Jesus Cristo. Este é o ano também de anunciarmos Jesus, de falarmos do seu amor. Ele deu a sua vida. Quantas vezes Jesus quis ter aquela população de Jerusalém debaixo de suas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, em amor a eles, e eles não quiseram. Quantas vezes Deus quer que estejamos debaixo dos seus cuidados, das suas asas, mas queremos viver a nossa própria vida. Mas Deus é amor, e Deus faz tudo corretamente. Continuando nesse Salmo 91, nós temos o versículo 5: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, para todos os dias do ano. Versículo 6: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pode ser de dia, pode ser de noite, estou protegido e guardado pelo Senhor. E o versículo 7 que diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então percebam que seja lá o que acontecer em qualquer ano da nossa vida, e muitos caem, muitos perecem,
mas Deus tem nos dado o socorro, claro, até chegar aquele dia que Ele também nos chamará e nos levará, e isso será o melhor até para as nossas vidas, que seja feita a vontade de Deus. E enquanto vivermos, não vamos falar mal de 2020, mas vamos falar só bem, porque Deus é que está no comando. Irmãos, e as aplicações que nós temos para tudo que nós falamos? Em primeiro lugar, Deus é o Deus da história e de todas as gerações. Essa é a grande lição que fica, para que você coloque bem forte, bem firme no seu coração. Deus é o Deus da história e de todas as gerações. Ele é o Deus do dilúvio. Ele é o Deus que enviou as pragas no Egito, que enviou pestes em diversos anos, que permitiu 2 grandes guerras mundiais, anos horríveis estes, mas esse é o Deus da história de todas as gerações, e esse é o mesmo Deus do ano de 2020, portanto não fale mal do ano de 2020 e, na verdade, de nenhum ano, porque Deus é aquele que está bordando e nós estamos vendo esse bordado do lado avesso, não estamos entendendo nada, mas Deus está fazendo tudo perfeito. Em segundo lugar, nós temos que entender que pragas que podem vir no nosso tempo ou daqui para frente fazem parte dos sinais da volta de Jesus Cristo. Está profetizado que estas coisas haveriam de acontecer: fome, terremoto, peste. Então devemos estar preparados e que valha o cumprimento da palavra de Deus. Pode ser isso no ano 2020, 2021, 2023, para qualquer ano acontecer estas coisas, e coisas grandiosas, coisas terríveis, mostrando os sinais da volta de Cristo, tudo determinado por Deus, no tempo de Deus, e sabemos que é assim que é e assim será. Em terceiro lugar, enxergue como Deus e veja o bordado do lado certo. Procure pensar como Deus, sede meus imitadores. Em terceiro lugar, enxergue, procure enxergar como Deus. Procure ver como Deus trabalha na natureza, como Deus trabalha com o homem, a disciplina que Ele dá, tudo em amor, mas Ele faz coisas que nós não entendemos, é como se estivéssemos vendo o bordado do lado errado. Procure ir para cima, olhe para o alto, olhe na visão de Deus para poder enxergar de um ponto ao outro tudo o que está acontecendo, porque Deus determinou que assim fosse. E em quarto lugar, sabemos que pesa bastante nesse ano as mortes de entes queridos por causa da pandemia, sim. Claro que isso acontecendo também por outros males que a pessoa já tinha, mas a morte é uma realidade, nós todos passaremos pela morte, mas esse versículo de 1 Coríntios 15, 55, nos afirma: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o seu poder de ferir? Mesmo que seja no vale da sombra da morte, Deus está conosco, mesmo se for na passagem, para estarmos para sempre com o Senhor. Jesus, quando morreu, ressuscitou, vivo está, e a ressurreição é para todos nós, e para aqueles que são salvos é a ressurreição para a vida eterna. Então, a morte não tem poder sobre nós, senão a morte material. Somos do pó, ao pó tornaremos. Portanto, irmãos, espere o momento certo
quando Deus completar a obra na sua vida, Ele vai te pegar no colo e vai te mostrar o resultado do bordado do lado certo. As coisas vão ficar claras, você compreenderá que apesar das lutas e problemas, o tempo todo o Senhor estava lutando a seu favor. Portanto, nessa mensagem, o que pudemos ver é que tudo tem o seu tempo determinado. E esse ano é o tempo dessa pandemia. No ano que vem teremos tempos para outras coisas. E as coisas vêm, as coisas voltam, as coisas vão, segundo o querer de Deus. E que no nosso coração, no nosso íntimo, possamos glorificar a Deus, o Criador do universo, o formador de todas as coisas. Não necessariamente Ele formou o ano 2020, porque para Deus não há essa divisão de tempo. Para Deus, o bordado é uma coisa só. Desde antes do Gênesis, antes da fundação do mundo, até a consumação dos séculos, tudo Deus olha num lance só e é tudo perfeito, tudo da maneira dele. Nós é que enxergamos as partes, por partes, não enxergamos o todo e é como a visão míope, que não enxerga direito, somos míopes para as coisas de Deus, mas que Deus nos dê uma melhor visão, que possamos enxergar da maneira que Deus enxerga todas as coisas. Não fale mal de 2020, não fale mal de ano, de dia nenhum. Que Deus te abençoe. Amém.